Esse seria mais um baita reforço. O jogador indicado por Eduardo Cudê e que agora vira alvo do Inter para essa temporada de 2024. E ainda, o clube ainda busca mais 2 jogadores para fechar as suas contratações nesse primeiro semestre. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então fica comigo até o final desse conteúdo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, chegando nesta sexta-feira para falar de Internacional aqui no canal do Marcão, já desejando para vocês um ótimo final de semana, tá bom? Aqui você fica sempre bem informado das coisas do Colorado, beleza? Vem junto com a gente, deixa teu like aqui se gostar do conteúdo, te inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, sempre para Ativo Ultra, o estimulante sexual 100% natural. Ligue agora mesmo e peça seu ativo no 0800 003 1500 ou manda um WhatsApp no 519 8905 0005. Ativo é você nativa sempre. Vamos falar sobre as negociações do Inter. Mercado movimentado, né? Mercado realmente, digamos assim, fervendo para as bandas do estádio Beira-Rio. Ontem tivemos a chegada de Lucas Alário. Agora temos aí a expectativa do anúncio oficial do Borré, né? E também, é claro, o Inter que ainda continua no mercado buscando pelo menos mais 3 jogadores, tá, pessoal? Eu quero justamente começar falando sobre essas posições que o Inter busca no mercado. O Inter continua intensificando a busca por um zagueiro, por um lateral esquerdo e também por um volante. A informação que me foi passada na manhã desta sexta-feira é o seguinte: o Inter tem alguns encaminhamentos já de negociação, tá? Porém, nada tão avançado que possa fechar, por exemplo, nesse final de semana. Não. O Inter tem negócios avançados, tem algumas conversas avançadas com alguns jogadores, mas sabe, mantém cautela e sabe que não será assim tão fácil para anunciar esses caras, digamos, nesse final de semana ou na próxima semana, né? O Inter está na Europa ainda, os dirigentes ainda não voltaram, né? Foram lá para resolver essa questão do Borré, especialmente o presidente Alessandro Barcelos. E aí se fala que o Inter está atrás de um zagueiro, né? Se falou do André Ramalho lá do PSV, Eindhoven da Holanda, né? O Inter está atrás também de um volante, está atrás de um lateral esquerdo. E o nome do Alexandro ontem mais uma vez voltou à pauta, mesmo que eu entenda que o Alexandro é um jogador praticamente inviável, tá? A Juventus não vai negociar esse jogador, e aí surgem outros nomes, né? O Marlon do América Mineiro, Marlon do Cruzeiro também, né? Então são jogadores aí que são tentados pelo Inter, ou alguns deles inclusive só observados, nem tentativa tem. Mas o correto é o seguinte: o Inter vai atrás de um lateral. O Inter vai trazer um jogador para, pelo menos, brigar pela titularidade com o René, e o Inter vai contratar um zagueiro, e aí, justamente por aquela questão de, no meio do ano, daqui a pouco, não ter nem o Vitão, né? E se o Robert Renan chegar aí, uma proposta pode ser vendido, né, pelo Zenit, e aí ter que deixar o Beira-Rio imediatamente. O Vitão, se não renovar, fica só até a metade do ano, né? Então a tendência, inclusive, é que não renove. Então o Inter precisa de zagueiro também, e um zagueiro de preferência com qualidade, né, gente? Para que daqui a pouco assumir uma titularidade logo ali na frente. Então, por isso que o Colorado busca essas posições. E sobre o volante, né? Tem um nome que foi indicado pelo Eduardo Cudê, um cara de confiança do Eduardo Cudê. E ontem o Revista Colorada trouxe em primeira mão essa informação, que é o Paul Fernandes, né? Eu pude checar algumas informações. O próprio pai do jogador falou à revista ontem, dizendo do interesse do Internacional. E pelo que eu pude checar de informação, gente, é o seguinte: o Inter realmente tem interesse no jogador, porém ainda não formulou uma proposta oficial. E o Inter tem um trunfo para isso, tá? Qual que é o trunfo? É que o jogador acaba o contrato dele agora no final de 2024. Então, na metade desse ano, já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça lá do Boca. Então, o Boca Juniors tem essa pressão contra si, né? Porque sabe que precisa daqui a pouco negociar o jogador, se chegar uma proposta vantajosa para o clube, porque daqui a pouco ele vai assinar um pré-contrato e lá no final do ano pode sair de graça. 32 anos, um cara muito experiente, muito tarimbado também, é um cara que tem muita liderança, se fala muito nisso, né? Liderança dele dentro de campo, fora de campo também, e é um cara da confiança do Eduardo Cudê. Já atuou com ele lá no Racing de Avejaneda, um cara que realmente já passou pelo comando então do Eduardo Cudê e é uma indicação do técnico colorado, tá? Como eu falei, o pai empresário do jogador garante que há um interesse, porém que não há nenhuma
não há nenhuma proposta oficial. E pelo que eu pude falar com uma pessoa aí ligada aos bastidores do Internacional, que me falou o seguinte, ele viria somente se o Thiago Maia não fechar. O Inter ainda tenta o Thiago Maia, sabe da dificuldade porque o Flamengo resolveu dar uma complicada na negociação, né? O Flamengo agora não quer mais emprestar o jogador, só quer vender o jogador, bater o pé, é empresário puxando para um lado, é outro intermediário puxando para outro. Os caras cresceram os olhos, né? E estão querendo comissões e comissões, enfim, isso dificulta a negociação. O Inter já tem um pré-acerto com o Thiago Maia, enfim, tempo de contrato, salário do cara, enfim, e ele já demonstrou também interesse em sair do Flamengo. Ele não quer permanecer lá no Rio de Janeiro, segundo a própria imprensa carioca. Se o Inter fechar com o Thiago Maia, a tendência é que não traga realmente o Paul Fernandes, né? Gostaria muito de ouvir vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Thiago Maia ou Paul Fernandes? Quem você traria para ser o volante do Inter? Nesse momento seria o volante titular, né? Já que o Fernando, infelizmente, acabou não podendo acertar com o Inter, fechou com o Vila Nova. Então esse seria o cara para vir para ser o volante titular. Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Eu acho dois grandes jogadores, cada um com a sua característica. Thiago Maia, um cara mais técnico, um cara que sabe sair pro jogo, chega bem na frente também. E o Paul Fernandes, além da sua liderança, né? A capacidade incrível de marcação, de desarme, e é um cara que também tem sim qualidade técnica. Então são dois grandes jogadores, qualquer um que vir, qualquer um, Paul Fernandes, Thiago Maia, qualquer um dos dois, se vier, o Inter estará bem servido de volante, na minha opinião. São negociações em andamento. O Inter sabe que precisa de mais jogadores, né? Como eu falei, pode lá na metade do ano ficar sem zagueiro, já não tem, né, volante. Tem o Rômulo, mas o Rômulo, o Inter entende que talvez seja o momento dele dar uma segurada. Então o Inter quer um volante sim e vai atrás. Ontem surgiu o nome mais uma vez do Wallace na live, né? O Wallace, mas não está no futebol italiano, ex-Grêmio. Não tem condições porque a questão lá é financeira. Se não estou enganado, 20 milhões de euros foram pedidos lá pelo time dele na Itália para que se alguém tivesse algum interesse, seria 20 milhões de euros a serem pagos para tirar o Wallace do futebol italiano. Então não tem como, é um jogador de muita qualidade também o Wallace, a gente falou já aqui na live sobre ele, mas nesse momento fica inviável. O certo é este, é o que eu estou falando aqui, o Inter busca pelo menos mais três. Pelo menos mais três. Sobre o Nahitan Nandes, muitos me perguntam, tá? O Nahitan Nandes, o Inter também tem interesse nesse jogador, porém sabe que mesmo com o fechamento, né, se conseguisse sensibilizar o jogador, que parece que está pedindo aí 3 milhões de salário, algo nesse sentido que eu vi aí algum colega trazer, eu acho que é um absurdo, né? Mas mesmo que conseguisse aí reduzir isto, trazer o jogador, esse cara não viria para agora, somente na metade do ano, quando ele poderia vir de graça para o estádio Beira-Rio. Então, não é para agora. Se fechar com o Nandes, eu acho muito difícil, especialmente pela essa questão financeira e o salário que ele quer ganhar. Seria só para metade do ano. Eu acho que é mais viável nesse momento realmente investir as fichas no Thiago Maia ou no Paul Fernandes para volante do Inter. Pelo menos para esse momento seria o mais viável então. Tá bom, pessoal? Essas então as principais notícias do Colorado nesta sexta-feira. Lembrando, podemos ter a qualquer momento o anúncio oficial de Rafael Borré. E ele vem para agora, segundo informação do Alexandre Ernest, né? Deve vir realmente jogar nesse primeiro semestre ainda no Colorado. Beleza pura? Deixa teu like se gostou aqui do conteúdo, te inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações. A todos, forte abraço, excelente final de semana, fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!